Fala galera, beleza? Aqui é o professor Keison Sucesso e hoje, claro, é o dia da nossa matemática básica no canal. Hoje nós temos a nossa quinta aula envolvendo fatoração. Então fica esperto, pega um caderno para fazer as anotações direitinho nas questões. E ao final, lá na descrição vai ter um TD com 10 questões e gabarito. Você resolve. Caso tenha dúvida, você pode mandar mensagem, que aí a gente vai trocando uma ideia, beleza? Tranquilo? E no final do vídeo tem minhas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Face, tem o Twitter e tem o meu WhatsApp. Qualquer coisa você interage comigo pelas essas formas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a aula, porque na aula do Keison eu não me estresse, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então, vem comigo! Vamos nós! Vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática básica. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Hoje é o nosso quinto encontro e nós vamos dar continuidade falando de fatoração. Então, vem comigo, acompanha aí o raciocínio. Ó. Então, na fatoração, fatorar significa transformar uma soma ou diferença de duas ou mais parcelas num produto de dois ou mais fatores. Há vários processos para a decomposição de um polinômio em um produto de dois ou mais fatores. Os principais processos de fatoração são o fator comum, fator agrupamento, diferença de quadrados, soma de dois cubos, diferença de dois cubos e trinômio quadrado perfeito. Bom? Então, técnicas de fatoração. Primeiro momento, fator comum. Já está dizendo, colocar o fator comum é ver o que se repete numa soma ou diferença, tá? Então, no caso aqui, nós temos AX mais BX. Observe que o X é um fator comum. Então, eu posso colocar em evidência, e aí vai ficar A mais B. Aqui nessa ilustração, nós temos um retângulo, ABCD. Então, a área desse retângulo, a área do retângulo, vou colocar assim, a área do retângulo ABCD, ele é igual a quem? A base do retângulo, que vai ser a soma de A mais B. Então, A mais B vezes a altura. Mas aí quem é a área de 1? A área 1 vai ser justamente base vezes altura. AX. Quem é a área 2? A área 2 é base vezes altura. Portanto, a área do retângulo maior, do retângulo ABCD, vai ser igual a área 1 mais a área 2, Portanto, eu vou ter, que A mais B vezes X é igual, ao AX mais o BX, que é justamente o que eu tenho aqui, né, Tá bom? Ok? Então, caso eu tivesse assim, eu tenho aqui, 2x mais 6y. Eu quero fatorar isso. Então, você vai pensar, professor, o 6, eu posso dizer que é 3 vezes 2. Posso. Então, o 2 passa a ser um fator comum. Então, quando eu coloco esse fator comum em evidência, vai sobrar, x mais 3y, né? No parênteses, Então, será colocado entre parênteses, Tá bom? Muito bem.
Então vamos avançando aqui devagarinho, tendo calma, que tudo vai dando certo. Olha só, então para reforçar esse momento inicial, nós temos aqui duas questões, ó, uma da FUVEST e outra da EA, Escola Especialista Aeronáutica. Então ele diz assim, ó, sabendo que x é igual a 5 e y é igual a 2, ele quer o valor de x ao quadrado, y ao cubo, menos x ao cubo, y ao quadrado. Pronto. Quem é o fator comum aqui com relação ao x? Ó? Com relação ao x, eu vou pegar o fator comum, o que tem a menor potência. Então, eu vou colocar em evidência x ao quadrado. E com relação ao y, também eu vou pegar o que tem a menor potência, ó, que é o y ao quadrado. Quando eu faço isso, ó, aqui vai sobrar y menos x. Aí agora sim, eu vou fazer a substituição, ó. 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que multiplica, ó, 2 menos 5. Aí você vai dizer, professor, tá muito tranquilo, ó, porque aqui, ó, 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4, e 2 menos 5 dá menos 3. Então, aqui vai ficar 100 vezes menos 3, dá menos 300, ó. E aí eu vou marcar o item A, ok? Então, a primeira questão bem tranquila, né? Agora, já com relação à segunda, ó, ele diz, fatorando a expressão, ó, x ao quadrado menos ax mais bx menos AB, obteremos. Então, veja o seguinte. Aqui, ó. Aqui eu vou ter o x é fator comum. Então, vai ficar x menos A. Aqui, o B é fator comum. X menos A. E aí, finalmente, ó, eu tenho o x menos A como fator comum. Então, quando eu coloco ele aqui na frente, ó, vai ficar x menos A que multiplica x mais B. Ou seja, item C. Então, aqui, ó, quando eu coloquei o fator comum nessa primeira parte, o fator comum nessa segunda parte, e continuou comum, isso aqui nos dá uma ideia de quê? De agrupamento, fatoração por agrupamento, que vai ser o nosso próximo passo, ó. Então, vamos nós. Então, ó, fator por agrupamento. A fatoração, nesse caso, consiste em colocarmos os termos do polinômio em vários grupos, de tal modo que, fatorando-se cada um desses grupos, se obtenha um fator comum, que será colocado em evidência. Há casos de existência em fatores comuns somente a alguns termos, e não a todos, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, o x é um fator comum, ó. Então, colocou o x em evidência. Nessa parte aqui, ó, o y é um fator comum. Colocou em evidência. E aí, finalmente, ó, aqui, ó, eu vou ter A mais B como sendo fator comum. Então, quando eu coloco em evidência o A mais B, vai multiplicar, ó, pelo x mais o y. Tá bom? Então, aqui, ó, a área desse retângulo, ó, ABCD, ele vai ser igual a quem, ó? Vai ser igual a base, que é A mais B, vezes a altura, que é x mais y. Então, se eu pegar a área de cada um separado, ó, como aqui é A, aqui continua sendo A, paralelo.
Aqui também, né? Se aqui é B, ó, aqui é B e aqui é B. Se aqui é X, aqui também é X, X. Se aqui é Y, aqui é Y e Y. Então, com relação à área 1, eu vou ter o quê, ó? AX. Com relação à área 2, eu vou ter BX. Com relação à área 3, eu vou ter, ó, AY. E com relação à área 4, eu vou ter BY. Então, a área 1 somado com a área 2, somado com a área 3 e somado com a área 4, vai me dar justamente a área do todo, que é o ABCD, ó. Ok? Porque aqui, ó, eu vou ter, ó, AX mais BX mais AY mais BY igual, ó, ao A mais B, que multiplica X mais Y, que é o que eu já tinha mostrado aqui. Tá bom? Muito bem. Ok. Então, vamos praticar, ó. Olha só. Questãozinha da FUVEST. Ele diz, ó, sabendo que M é igual a 10, N é 7 e P é 3. O valor da expressão, ó. Então, ele te dá, ó, M, N, menos MP, menos N, mais P, ó. Observe, ó, se eu olhar para essa parte aqui, o M é um fator comum, ó. Então, é M que multiplica N menos P, tá bom? Menos, ó. Aí eu vou colocar 1 em evidência, então vai ficar N menos P, ó. E, finalmente, eu passo a ter esse N menos P como sendo um fator comum. Então, vai ficar, ó, N menos P que multiplica, ó, M menos 1. Ah, professor, estou entendendo, é isso mesmo. Tranquilo, gente? Muito bem, ó. Então, aqui vai ficar, ó, 7, que é o valor do N, menos o P, que é 3, ó, vezes o M, que é 10, menos 1. Ou seja, isso aqui vai ficar, ó, 4 vezes 9, 36. Poxa, professor, que legal, bem tranquilo. Muito bem, ó, D deu certo, ó. Então, tendo calma, gente, dá para ir à frente, conquistar o espaço, tá certo? Então, vamos nós. Nessa quarta, o que é que ele já diz na quarta, ó? Ele está dizendo, ó, sabendo que 2x mais 3y é igual a 4 e a menos 2b é igual a 3, aí ele quer o valor dessa expressão, ó. 2ax menos 4bx mais 3ay menos 6by. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, eu vou agrupar da seguinte forma. Eu vou pegar esse aqui, ó, com esse. Tá bom? E esse aqui com esse. Então, vamos ver o que é que dá. O A é um fator comum, ó, nessa primeira parte, tá? Vai ficar 2x mais 3y. Aí aqui, ó, se eu colocar menos 2b em evidência, então vai ficar menos 2b, né, ó, em evidência. Então vai ficar o quê? Vai ficar aqui, ó, vai ficar 2x, ó, mais 3y. E, finalmente, eu tenho isso aqui comum, ó, 2x mais 3y. Posso colocar em evidência novamente? Fator comum, ó,
vezes A menos 2B. Então, 2x mais 3y vale 4. E A menos 2B vale 3. Logo, o produto é igual a 12. Ó. Portanto, o item D deu certo. Ok, gente? Então, vamos avançando devagarinho, tá bom? Sucesso! Aí aqui, ó, terceiro caso, ó, diferença de quadrados, ó. Diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença, ó. Então aqui, se ele quer, ó, o valor da expressão 1999 ao quadrado menos 1998 ao quadrado, fica um pouco praticável pegar esse número e elevar ao quadrado, multiplicar ele por ele mesmo e depois subtrair do outro multiplicado por outro. Então, a gente vai recorrer ao quê? A diferença de quadrados. Ó. Então, nós vamos transformar, ó, 1999 ao quadrado menos 1998 ao quadrado como sendo a soma deles. A soma deles, ó. Olha aí que tranquilo, ó. Multiplicado pela diferença. Tá bom? Então, essa diferença dá 1. Então, basta eu somar esses dois valores. Somando 1999 com 1998, eu vou ter 3.997. Ó. Então, é o item E. Detalhe, quando eu tiver diferença de dois quadrados e eu perceber que esses números são consecutivos, basta eu pegar a soma entre eles. Porque se eles são consecutivos, a diferença vai dar sempre 1. Então, peguei o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado e percebi que eles são consecutivos, basta eu somar os dois. E aí já dá o resultado. Tranquilo? Ó? Então aqui, ó, nessa sexta questão, ó, o valor da expressão, ó, 2021 ao quadrado menos 2020 ao quadrado, ó, eles são consecutivos, ó, 2020 e 2021. Então, como eu já sei que a diferença dá 1, então eu vou pegar somente a soma entre eles, ó, 2021 mais 2020, ó. Então, já chego na resposta, ó. 4.041, tá? Claro, eu só posso fazer isso quando eles forem consecutivos. A diferença dá 1. Então, aqui eu já marco o item E. Beleza? Sucesso! Então, vamos lá para frente. Ó, trinômio quadrado perfeito. Quando é que eu vou ter garantia que é um trinômio quadrado perfeito? É o seguinte, você retira a raiz quadrada desse lado aqui, ó, da esquerda, retira a raiz quadrada do elemento aqui da direita e depois você vai multiplicar por 2 os resultados. Se bater com o termo do meio, independente de estar positivo ou negativo, ele é um trinômio quadrado perfeito, ó. Então, se eu tivesse assim, ó, vamos só observar aqui uma situação, ó. Se eu tiver assim, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. Aí eu quero fazer o seguinte, então eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro, ó, x, a raiz quadrada do último, ó, 3. Pego esse resultado e multiplico por 2, ó. 2 vezes x vezes 3. Ó. Então, vai ficar 6x. Observe que esse resultado aqui, ó, é o mesmo que eu tenho aqui no meio. Independente daqui estar mais ou menos. Tudo bem? Aí, o que é que eu faço? Ó? Eu pego o primeiro resultado, boto o mais, porque aqui no meio, ó, eu tenho mais. E pego o resultado do segundo, ó. E aí, elevo tudo isso ao quadrado, ó. Então, eu tenho um trinômio. Beleza? Agora, aqui nessa expressão, ó, o valor da expressão, ó,
1999 ao quadrado, menos 2 vezes, ó, 1999 vezes 1997, mais 1997 ao quadrado, ó. Vai seguir o mesmo padrão, ó. Se a gente considerar, ó, que o A é 1999, ó, e que o B é 1997, então eu tenho aqui, ó, A ao quadrado menos 2A vezes B mais B ao quadrado, ó. Então isso aqui vai ficar, ó, A menos B ao quadrado, ó, de acordo com o que nós temos aqui, ó. Tranquilo? Verdade? Então aí a expressão que ele me deu, ó, sem nenhum problema, ó, eu posso garantir que vai ficar o valor do A, que é 1999, não é verdade? Menos o valor do B, ó, que é 1997, elevado a 2. Pronto. Como essa diferença aqui dá 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4, ó. Então, nós temos aqui o item C. Beleza? Já na oitava, o que é que nós temos, ó? Ele quer que fatore x ao quadrado mais 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Então, inicialmente, qual é a ideia? Tirar a raiz quadrada do elemento aqui da esquerda e tirar a raiz quadrada do elemento da direita. Então, aqui vai ficar 1 sobre x. Multiplico por 2 os resultados, ó. E aí, cancela esse x com esse x, aqui dá 2. Portanto, o que é que nós vamos ter agora, ó? Eu posso dizer que x ao quadrado mais 2 mais 1 sobre x ao quadrado, isso é igual a x mais 1 sobre x, ó, tudo ao quadrado. Beleza? E com isso concluímos a oitava, ó. Tranquilo. Pronto, agora nós temos, ó, o quinto caso. Soma de 2 cubos. Então aqui, ó, a terceira mais b a terceira, ó, é a mais b que multiplica a2 menos ab mais b2, tá? Então sempre que aqui for mais, aqui é mais e no meio é menos, ó. Tranquilo? Então vamos ver aqui, ó. Então, ele diz, sabendo que m sobre n é igual a raiz quadrada de 2 mais 1, ele quer o valor dessa expressão, ó. Então, ele diz que é m ao cubo mais n ao cubo sobre m ao cubo menos m ao quadrado n mais, ó, n ao quadrado. Então, o que é que vai ser feito? Em cima, eu tenho, ó, a soma de 2 cubos. Então, eu posso fatorar, escrever m mais n, ó, que multiplica, ó, m ao quadrado menos mn mais n ao quadrado. Embaixo, professor, embaixo, ó, o m é fator comum. Então, é m que multiplica, ó, m ao quadrado menos mn, ó, mais n ao quadrado. E nesse momento, o que é que eu enxergo? Ó? Eu tenho a mesma coisa em cima e embaixo. Ó. Tome bufa, ó. Vai embora. Então, ficou m mais n sobre m. Ó. E aí, eu posso desmembrar isso aqui. Ó. Eu posso colocar m sobre m mais n sobre m. Aqui dá 1. Mais, quem é n sobre m? É o inverso do que ele deu, ó. Se m sobre n é raiz de 2 mais 1, então n sobre n é 1 sobre a raiz de 2 mais 1.
E aqui nós vamos trabalhar, ó, com a racionalização, ó. Então, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 2 menos 1. Olha só. Beleza? Então, aqui vai ficar 1 mais. Aí, raiz quadrada de 2 menos 1 sobre, ó. Aqui eu vou ter embaixo o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, finalizando, eu vou ter 1 mais a raiz quadrada de 2 menos 1 sobre 2 menos 1. Então, fica 1 mais a raiz quadrada de 2 menos 1 sobre 1, que é a própria raiz de 2 menos 1, né? Então, 1 mais raiz de 2 menos 1. Então, me bufo 1 com menos 1. Então, resposta, raiz de 2, ó. Então, a gente vai ter o item B, ó. B de bola. Tranquilo? Muito bem. Agora, diferença de 2 cubos, ó. Diferença de 2 cubos. Então, nós temos aqui, ó, A terceira menos B a terceira. É o quê? É A menos B, que multiplica, ó, A2 mais AB mais B2, ó. Então, se aqui for menos, aqui no começo é menos. E aqui é mais. Tranquilo? Ótimo. Então, ó, x, ele diz, ó, sendo x a terceira menos 8 igual a x menos 2, que multiplica x ao quadrado, mais ax mais b, para todo x real, ele quer saber o valor de a mais b. Beleza, ó. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. X a terceira menos 8, isso aqui é x a terceira menos 2 a terceira. Agora, eu vou colocar nesse padrão, ó. Então, vai ficar x menos 2, que multiplica x ao quadrado, mais 2x mais 4. Tá bom? Então, vamos comparar o que ele me deu, ó, com essa nova situação, né, ó? Então, vou fazer assim, ó. X menos 2, aí aqui, ó, x ao quadrado mais... Pronto. Então, se a gente olhar aqui, ó, o A está sendo 2 e o B está sendo 4. Pronto. Como ele quer A sendo 2 e o B sendo 4, A mais B vai ser igual, ó, a 6. E com isso fica sendo o item E. Beleza, gente? Tranquilo? Muito bem. Vamos para frente. Nós temos aí, ó, o cubo perfeito, que é a soma, ó. Então, aqui, ó, A3 mais 3A2B mais 3AB2 mais B3 é A mais B a terceira. Na aula passada, nós saímos desse lado para chegar nesse. Hoje, a gente está fazendo o contrário, ó. Estamos saindo dessa parte para chegar nessa. Então, observe o seguinte, ó. Ele quer o valor numérico da expressão, ó, A3 mais B3 mais 3AB2 mais 3A2B para A igual a raiz cúbica de A mais 2 sobre a raiz cúbica de 2 mais... E B, ó, raiz cúbica de 3 menos 2 sobre raiz cúbica de 2. Então, ó, isso que ele está pedindo aqui, ó, A terceira mais B a terceira mais 3AB ao quadrado mais 3A2B, isso aqui, se eu organizar, ó, A terceira mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado
mais b ao cubo, isso nada mais é do que a mais b à terceira. Aí você vai me dizer, professor, tá muito simples, ó, porque o a, eu tenho, ó, o a é a raiz cúbica de 3 mais 2 sobre a raiz cúbica de 2, mais, ó, o b, que é a raiz cúbica de 3 menos 2 sobre a raiz cúbica de 2. Tudo isso à terceira. Olha só. Então, eu vou repetir, ó. Eu vou repetir o denominador, que vai ficar, ó, raiz cúbica de 2, tá? E aqui eu vou somar, ó. Então, vai cancelar esse 2 com esse menos 2. Então, fica 2 vezes a raiz cúbica de 3. Tudo ao cubo. Verdade? Então, eu vou ter, ó, 2 ao cubo 8. Raiz cúbica de 3, a terceira, vai ficar 3. E aqui, ó, raiz cúbica de 2, a terceira, fica 2. Ou seja, 24 sobre 2, que é 12. Então, nós vamos ter aqui, ó, o item A. Tranquilo? Beleza. Então, vamos nós. Sucesso! Cubo da diferença, ó. A à terceira menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Isso é a menos b ao cubo. Então, na aula passada, em produtos notáveis, nós saímos desse lado aqui, da direita, para chegar nesse da esquerda. Certo? Então, ó, 12ª questão. Sejam K e N números positivos. Ó. Se K ao quadrado mais 2K vezes N mais N ao quadrado é 16 e K ao cubo, ó, menos 3K ao quadrado N mais 3KN ao quadrado menos N ao cubo é igual a 27, ele quer 2 vezes 2K mais N. Então, observa a condição, ó. Isso que ele me deu, ó, K ao quadrado mais 2K vezes N, mais N ao quadrado igual a 16. Isso aqui eu posso escrever como sendo, ó, K mais N ao quadrado. Verdade? Por quê, professor? Porque eu não já sei que isso representa um trinômio, ó. Se eu tirar a raiz é K, se eu tirar essa raiz é N, e se eu multiplicar por 2, ó, apareceu o termo do meio. Então, eu posso dizer que é o primeiro resultado, mais, ó, porque aqui no meio eu tenho mais, o segundo resultado e eleva ao quadrado. Então, isso aqui vai ser K mais N é igual a 4. Então, eu tenho esse primeiro momento, ó. Da mesma forma que eu vou ter, ó, K à terceira menos 3K ao quadrado N mais 3K N ao quadrado menos N à terceira igual a 27. Isso aqui é justamente essa formulazinha aqui, ó. Então, eu posso dizer que essa parte toda é K menos N à terceira, ó, igual a 27. Portanto, K menos N é a raiz cúbica de 27, que por sua vez é 3. E aí o detalhe, ó, que nós vamos formar um sistema, não é? Ó? Nós vamos ter K menos N igual a 3, K mais N igual a 4. Ó. Usando o método da adição, 2K é igual a 7. Portanto, K é 7 meios. E aí, para achar o N, tanto faz, ó. Eu posso substituir qualquer uma delas. Então, aqui, ó, 7 meios mais N
é igual a 4. Então, quanto é N? É 4 menos 7 meios. Então, aqui vai ficar, ó, tirando o MMC, que é 2, né, ó. 2, de Mumu, ó, divide e multiplica, ó. 2 dividido por 1, 2 vezes 4, 8. Menos 2 por 2 dá 1 vezes 7, 7, ó. Então, isso aqui dá 1 meio. Como a questão pede, ó. A questão pede 2 vezes 2K mais N. Então, isso aqui vai ficar 2, que multiplica, ó. 2 vezes o K. 2 vezes o K vai ficar 7. Mas, aí aqui, ó, o N é meio. Beleza, ó. Então, 2 vezes, ó, tirando o MMC, que é 2, ó, aqui é como se fosse 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 7, 14, ó. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Pronto, então vai ficar 2 vezes 15 meios. Tome buff 2 com 2, 15, ó. E aí a gente vai marcar D de deu certo. Beleza? Sucesso total. Vamos lá. Beleza, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você aproveite bastante essa aula. Olhe com muito carinho. Tente resolver novamente as questões. A melhor maneira de aprender é vendo o que está feito. E aí você vai tentando fazer e vai aprimorando cada vez mais. Então aqui, ó, tem meu Instagram, @KeisonGondim, Facebook, ó, Keison Sucesso, Twitter, @Gondim Keison, e o meu WhatsApp, 85 987 9337 86. Beleza? Até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Obrigado. Estamos juntos. Sucesso total.